a saída do Márcio Gomes, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, pegou mais os colegas jornalistas, né? Segundo informações, ele demorou até uma semana para definir o futuro dele, a saída dele. Para falar assim, eu não ia? Então a direção já sabia da emissora que poderia perdê-lo. Agora, a Glória Vanik hoje foi realmente surpreendente. Nem a direção esperava. Maria. Agora... Ela foi aquela que pausa dramática. Essa coçadinha aí foi bom. É porque eu penso o seguinte. Sabe aquele ditado? Antes o menos com Deus do que muito sem ele? Sim. Ela estava quantos anos na Rede Globo? 13 anos. 13 anos. Ela... Eu acho que são casos distintos, o do Márcio e o dela. O Márcio foi para a CNN para estar num posto de extremo destaque. Sim. Ela não vai para um posto de extremo destaque. Será que ela não teria uma chance maior se ela ficasse na Globo, para caso o Bocardi saísse, não estou falando da emissora não, fosse para o Bom Dia Brasil, que ela assumisse, que era natural, que as férias dele ela que faz e tudo mais, assumisse o posto dele? Eu acho interessante essa posição, Kátia, porque se a gente analisar, são 13 anos de Glória Vanik na Globo. Não é a primeira vez que a CNN faz o convite. Antes da CNN estrear, a gente lembra daquele bando de convites, alguns aceitaram. Ela foi convidada na mesma época que a Mona Lisa Perrone, Sim. o Ciane e a Mari Palma aceitaram e foram. Naquela época, qual foi a declaração da Glória? Que ela não estava se sentindo segura para aceitar. De lá para cá, poucos meses se passaram. De onde veio essa segurança? Então, financeira? Mas financeira? Não sei. Vamos dizer que eles paguem, que ela ganhe 20 e eles pagam 100. Quantos anos ela vai ficar lá? Porque eu não sei de onde eles tiram tanto dinheiro, é o que a gente estava naquele dia. Se eles ficam, que ela fique 3 anos. Depois, a Rede Globo vai querer ela de volta? Não, pode esquecer, viu? Muito raro. Isso não acontece. Então, é isso que eu acho que tem que pensar. Não teve outros jornalistas que aconteceu isso? Sim. E você sabe o que é curioso? Eu estava conversando com a Mama hoje de manhã, né? Porque a informação, o informante dela lá da CNN disse, né, que a emissora estava de olho no Bocardi, poderia fazer uma proposta. Então, realmente, assim, e hoje, do nada, surpreendente, a gente é pego de surpresa com a saída da Glória Vanik. Até pedi pra Mama averiguar se existe mesmo a possibilidade ainda do Bocardi ou se eles queriam um dos dois ali do jornal, né, pra ver qual que é essa história. Ela ficou de ver isso pra contar pra gente amanhã, inclusive, esse desfecho, se o Bocardi pode mesmo ir ou não. Não, e a Mama, gente, ontem falou em primeira mão, por isso que eu falei que a CNN mirou um e acertou outro, que a Mama tinha dito que seria feito nos próximos dias, ela ainda falou isso, um convite para um jornalista de peso da Rede Globo para que ele se mudasse para a CNN. A gente achou que fosse até Rodrigo Bocardi, a gente não falou nada no ar, falou assim, vai que mela a negociação, melhor a gente não falar. Sim. Só que hoje de manhã acontece a história da Glória Vanik. E tem um detalhe, que a Mama deve até confirmar amanhã. Tchau. Não dá pra deixar na mão quem tava comigo antes de você. Mas vai nessa. Antes menos com Deus do que muito sem ele. É verdade, a Mama deve reforçar isso amanhã, porque com certeza ela tem mais detalhes. No entanto, quando há uma contratação desse peso, quando há uma busca pela segunda vez, que no caso da Glória, a gente vai ver o que vai acontecer com o Bocardi, normalmente, no caso, acho que a CNN também está fazendo isso, a Mama vai confirmar, existe uma pesquisa, né, de público. Quem o público gostaria de ver, qual é a cara da emissora naquele momento. E a Glória levou uma vantagem interessante. A gente não duvida que o Bocardi tem uma aceitação incrível também, né? Eu acho que tem, não, eu tenho certeza que tem, tanto quanto o outro. Agora, assim, aceitação pra quem essa pesquisa? Pro público de TV aberta ou pro público de TV fechada? Aí cai naquilo. Duas coisas distintas. Porque muda muito. Isso é uma variante considerável. Sim, então, mas veja só, se você faz parte de uma emissora que tem um jornalismo forte, como é a Globo, ninguém pode negar isso, mas que tem outras editorias, é uma história. Se você é para uma emissora que é só jornalismo, você não vai ser mais uma estrelinha num céu estrelado com estrelas maiores do que você? Sim. Você não vai aparecer, talvez, menos do que você aparecesse se você estivesse na emissora, que tem um jornalismo poderoso, mas que tem uma quantidade menor de estrelas. Então você não é uma estrela tão pequenininha? Mas você não pode esquecer de um detalhe, né? Um detalhe que é uma grande bomba e que pode ter feito ela mudar de ideia. Que bomba? Tem um detalhe aí que pode acontecer. Peraí. Vai acontecer. Pode acontecer alguma coisa que tenha a estimulado a mudar, a fazer essa troca. Inclusive em termos de visibilidade. Fala pra nós. Alguma coisa Sejam bem-vindos ao
falando da mudança de emissora de Glória Vanik da Globo para a CNN. E estávamos discutindo se ela seria uma estrela maior na CNN ou se não seria melhor ela ter ficado na Globo para se o Bocardi for para o Jornal Nacional, na aposentadoria do Bonner, ela comandar o Bom Dia São Paulo. Mas aí... Tchau, tchau, tchau. Foi, já foi. Mas Rafa disse que tem uma outra história também que pode ter estimulado isso. Pode, porque você lembra que a gente já tinha falado aqui que existe um processo de limpeza do jornalismo do SBT, porque pode haver sim uma parceria entre a CNN Brasil e o SBT. E aí tudo muda de figura. Entendeu? Então você acha... Mas a gente continua sendo muito estrela, vou te falar. Não, mesmo que tenha a parceria do SBT com a CNN... Olha, vamos por um céu estrelado. Vamos. Existem as estrelas pequenas e brilhantes, estrelas maiores e brilhantes, ela seria uma dessas. Mas existe aquelas estrelas Master Blaster. Sim. O sol, né? E aí você não vai pegar uma estrela Master Blaster e vai colocar primeiro aquela como chamariz e depois as demais? Então, lembrando... Ela não podia ter esperado um pouco? Então, mas lembrando também que a CNN está focada nos jornalistas da Globo, isso a gente sabe. Então. Dizem do Heraldo Pereira, que estariam de olho, da Sandra Nemberg também, a gente falou sobre isso aqui ontem. Ou seja, realmente eles estão querendo montar um time bem forte e bem popular. Peraí, eles querem montar ou eles querem desfalcar? Também. São coisas distintas. Quando eu quero desfalcar, eu cato a pessoa friamente, ponho aqui e prometo aqui. Fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos. Beijo e abraço. Sabe qual o grande perigo do caminho do desfalque? É quando você tem a intenção de tirar alguém somente para desfalcar o concorrente, você não valoriza quem você trouxe. Então. Mesmo que você ofereça rios de dinheiro e tudo, o espaço de tempo para aquele trabalho é curto. Quando você traz para crescer onde você está, é uma coisa a longo prazo. O trabalho é outro. Não, porque é verdade. O objetivo de trazer alguém faz toda a diferença para o resultado daquilo. Para você ver se você vai se valorizar ou esquecido em pouco tempo. Exatamente. Mas a Mama tinha razão. O informante da Mama, esse seu informante é fantástico. Guarde ele a 7 chaves. Não, Rafa? Acertou. Bichinha acertou. Acertou. Ó, e se ele não entendeu errado, esse informante, porque a gente sabe, né? Os informantes às vezes escutam alguma coisa ali, de orelhada daqui. Então, se ele não se confundiu, se ele entendeu tudo certinho, pode ser que haja, sim, uma proposta pro Bocardi no valor de R$500 mil de salário. Mas um salário altíssimo, hein? Eu vou te dizer, eu não posso falar que eu garanto nem nada, mas eu acho que o Bocardi não aceita. Não sei. Olha, se me perguntasse... Você acha que esse foi o primeiro... Se acontecer, vai ser o primeiro convite que ele recebe? Não. Pode ter da certeza. CNN? Não, da Record, da CNN. Tá, de qualquer outro Mas lugar. esse valor talvez seja o primeiro. Mas dinheiro não é tudo. Muito Não dinheiro é de uma vez Mas só é pra gente desconfiar. Eu entendo. Agora, se fechar com essa parceria, né, com esse BT, aí além de dinheiro, é visibilidade e aí sim consegue fechar as contas de uma maneira mais... Sabe, né? O que a gente não pode esquecer é que o Bocardi não quer ir para o Rio. Isso ele já deixou muito claro. Isso é um ponto. Existe a possibilidade de, caso ele saia do Bom Dia São Paulo, assumir o Bom Dia Brasil ou o Jornal Nacional, ambos no Rio de Janeiro. Então, talvez, se a CNN estiver analisando também tudo isso, uma proposta num momento como esse, o que pode pesar muito para o Bocardi não é só o valor financeiro, mas é ficar em São Paulo, né? Isso é bom, hein? Mas aí, Sei senta lá. com a família Ele não e quer. fala assim, ele pode não querer, mas sabe quando chega uma hora que você fala assim, bom, pode ser minha grande oportunidade. Senta com a mulher, com os filhos, tá bom, vamos por X tempo, a gente vê se funciona. Ou então faça uma ponte aérea, faz lá um acerto com a Globo, que ele vai dia sim, dia não e volta.